A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, vou deixar aqui para a meditação dos irmãos a palavra que como Jesus se preocupou conosco, como Jesus rogou o Pai para que enviasse o Consolador para que nós não ficássemos órfãos. Jesus, e muitos não valorizam o sacrifício, a preocupação que Jesus tem com as ovelhas. Vou deixar para a meditação dos irmãos. Manifesto o teu nome aos homens que do mundo me deste. Era teu, e tu nos deste. Guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tu, do quanto me deste, provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste. Ele receberam, tem verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por ele, não rogo pelos o mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que seja um assim como nós. Estando eu com ele no mundo, guardava em teu nome. E tenho guardado aquele que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumpra. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dai-lhe a tua palavra, e o mundo o saberás, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por ele me santifico a mim mesmo, para que também ele seja santificado na verdade. Irmão, Jesus, ele se preocupa muito com a nossa salvação. Muitos não dão crédito à palavra de Deus. Olha o que Jesus, medita bem nessa palavra que Jesus passou, para que chegue a nós até a salvação. Ele trouxe a salvação até nós. Olha o que ele passou para chegar para trazer a salvação até nós. E muitos hoje, você pergunta, você quer Jesus como único Salvador? Ele diz que não. Irmão, só quem tem vida, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que aceitou Jesus como único Salvador e anda de acordo na doutrina, na palavra de Deus, como está escrito, não faz mais as coisas do mundo, não participa das coisas do mundo. Muitos estão dizendo que andam com Jesus, mas não andam, porque Jesus não tem parte na iniquidade, ainda está andando nas coisas do mundo. Estão confundindo e misturando as coisas. Jesus é santo. Jesus veio para que ninguém se perca. Deus entregou tudo na mão de Jesus. O próprio Jesus falando: o que me deste, eu rogo para que eles não se percam. Como eu estive no mundo e ele está no mundo, mas roga que o livre de todo mal. Irmão, nós temos que obedecer a santa palavra. Nós temos que andar em santidade, porque sem santidade a qual não verá Deus, né? Muitos dizem que estão fazendo a vontade de Deus nos dias de hoje e não estão, irmão. Tem muitas igrejas fora do plano de Deus, fora da doutrina de Deus, fora da santidade de Deus, e está sabendo que aquele que está fora da santidade não tem parte, não tem comunhão com Cristo.
Porque Cristo é santo e Ele manda nós santificar a nossa vida e ser santo todas as maneiras de viver, porque a qual não verá Deus, irmão. Não verá o Pai. Você vê que Jesus veio aqui, andou em santificação, apartou dos erros, Ele andou na luz, não andou em treva, trouxe um bom exemplo para nós, para que nós andamos e servimos de testemunho para Ele. Ele deixou o seu testemunho. Irmão, nós não estamos sozinhos nessa terra. Quando Jesus partiu dessa terra, que sentou à direita do Pai, ele rogou ao Pai que enviasse o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar, para nos confortar, para nos dar força, irmão. Porque grande é a luta, grande é a peleja, irmão, mas maior de todas elas é a vitória que tomamos para receber. Por isso que Jesus nos pelejou para nosso favor, irmão. Maior é a vitória. Qual é essa vitória, irmão? É o dia da redenção, o dia da salvação, o dia que nós vamos receber essa palavra, bendito do meu Pai, herdar por herança, que está preparado para vós, Deus da fundação do mundo. No dia do trono branco, do juiz final, no dia de prestar conta ao Senhor. Essa é a grande vitória. E até lá, irmão, nós estamos recebendo vitória. Nós passamos a luta, passamos, porque o servo de Deus é provado como ouro no fogo. Mas ninguém passou luta maior igual Jesus. Jesus já deixou tudo mastigado, tudo preparado. E ele aqui, em parte nenhuma da Bíblia, você vê que Jesus reclamou, murmurou. Ele padeceu, ele deu sua vida. Foi rasgado o teu corpo. Foi chicoteado. Rasgado com a ponta do chicote, que o chicote era de couro, mas tinha uma ponta de bronze nele que batia, cortava, retalhava. Irmão, maior aflição passou Cristo. Jesus veio hoje. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores. Irmão, se há alguém enfermo hoje, é para a glorificação de Deus, primeiro, para que Deus seja glorificado, como Jesus curou muito no passado, para que o Pai seja glorificado nele. E também, irmão, para as pessoas se aproximar de Jesus, para vir aceitar a salvação pela dor. E também, são 3 coisas, a última eu vou falar agora, 2 eu já falei. É desobediência. Essa, só que tem que haver um conserto. Você se arrepender dos erros, dos seus pecados, e aceitar Jesus como o único Salvador, e andar na santidade, andar na luz. Rejeitar o mundo e aceitar Jesus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós, e sujeitar a Deus. Irmão, tudo foi de graça. Jesus deixou de graça. Agora nós vai padecer, vai pagar, temos que pagar pelos nossos erros. Jesus sofreu, mas só que o maior sofrimento ficou com Jesus, irmão. Então aqui fala claramente que Jesus rogava ao Pai para dar o livramento, para livrar do mal, para que ninguém se perdesse. Hoje em dia, irmão, estão se perdendo porque quer. Jesus chamou todos para ser salvo, mas nem todo vai ser salvo. Por quê? Porque as pessoas estão rejeitando o chamado de Deus. Muitos estão dentro da igreja, não está liberto, não teve um conserto com Deus, está fazendo pior do que o ímpio. Muitos não traz bom exemplo, como Jesus foi o bom exemplo para nós e é até hoje. Muitos estão dando mau testemunho. Muitos estão deixando o inimigo ser glorificado, mas não estão glorificando a Deus, irmão. A glória pertence a Deus e Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu falo para esses obreiros fraudulentos que fica pulando, dançando, cheio de coceira no corpo, dizendo que é o poder de Deus. Não é o poder de Deus. Deus não é carnudo, Deus é espírito. Um crente que fala uma coisa e 10 línguas estranhas que não é do Espírito Santo, é carnalidade.
Irmão, deixa de ser meninice dentro da igreja. Seja homem, seja santo, tenha moral para dar moral ao evangelho, que o evangelho tem moral. Não seja imoral. Respeita as coisas de Deus, faz com ordem e decência. Muitos estão fazendo com indecência, estão escandalizando a palavra de Deus. Irmão, não é assim que se apacenta uma ovelha. Não é assim que você mostra que Deus está na sua vida. Você tem que ter bom testemunho, você tem que ter moral, você tem que respeitar as coisas santas de Deus e ensinar o seu próximo também a respeitar e chegar a Deus com respeito, não com bagunça, não com meninice, não dançando forró dentro da igreja, igual muitas igrejas têm por aí. Isso são doutrina de demônios. Deus não tem parte nessa palhaçada. Deus é santo. E Ele fala para nós ser santo também toda maneira de viver. Você vê que a pessoa não está sendo santo. Que as pessoas, esses obreiros que vivem assim, irmão, eles não têm parte com Deus, não. Jesus nunca dançou dentro da igreja, nem os discípulos. Por que hoje estão fazendo baile dentro das igrejas, irmão? Dançando, dizendo que é no Espírito? Para de palhaçada, para de meninice. O Espírito de Deus é santo. Ele não veio para se divertir, não. Ele veio para nos ajudar, ele está encarregado para nos preparar, para encontrar com o Senhor, nosso Deus, naquele dia, irmão. Isso são palhaçada. Vocês não têm temor de Deus, vocês não têm respeito pela obra de Deus. Vocês estão acabando com as coisas de Deus, botando mau testemunho, mas o final de vocês para isso é... Por isso que há muitos enfermos dentro da igreja brincando. Você pode ver que todos aí que imitam o Espírito Santo de Deus falando em língua, cedo ou mais tarde eles desviam, vai para o mundo. No mundo eles já estão. Estão escondendo atrás da palavra, mas daqui a pouco eles não aguentam e eles mesmos se revelam. Você pode ver que a maioria sai, perde a salvação, morre enfermo, e não volta para Jesus, porque ele só veio para bagunçar o evangelho, e está escrito na palavra de Deus que o ímpio não permanece na congregação do justo, cedo ou mais tarde serão ceifados. Deus tira, para que não venha impedir o crescimento da obra de Deus. Tem muitos irmãos que vai na igreja, se alegra de ver os irmãos pulando, se sacudindo, acha que Deus está ali. Deus não está ali, irmão. Você tem que alegrar com a doutrina de Jesus, andando em santidade, afastando da aparência do mal. É aí que você tem que se alegrar. Ficar de palhaçada, pulando, profetizando, porque eu vou dizer uma coisa para você. Quem disser que tem profeta no dia de hoje é mentiroso. Porque não existe profeta nos dias de hoje. O último profeta dos profetas que veio foi Jesus e parou nele. Não há profeta é no tempo antigo. Hoje em dia há profecia se cumprindo. Não tem profeta. Você vê que é tão bíblico o que eu estou falando, é tão verdadeiro, porque depois de Jesus para cá não se levantou profeta nenhum mais. É só discípulo e apóstolo. Tá? Isso é falta de conhecimento desses pastores mundanos que fica inventando que fala profeta. Se ele fosse profeta, irmão, ele profetiza a benção para você. Mas ele vive na miséria. Então quer dizer que a profecia dele só vale para você, para ele não. Cadê que ele profetiza para ele? Se ele fosse profeta, ele profetizava que ele ganhava um caminhão de dinheiro, que ele não ia ter luta, e ele não ia passar por isso. E por causa de que ele vive desempregado, vivendo da lã da gordura das ovelhas, esses pastores mundanos, comendo dos dízimos das ofertas das pessoas, querendo que eu botando um jugo em vocês que eles não têm, levando dinheiro para ele, mamando na teta da vaca, e a profecia não vale para ele, só vale para você. Nem para você vale, que você não sai da luta. É dia mais dia luta. Então é mentira, irmão. Não existe profeta. Eu não respeito esses que dizem que é profeta, porque não são profeta. Pode ser profeta sim, não de Deus, mas do diabo. Porque de Deus não tem mais. Parou no Velho Testamento. No Novo Testamento nós não estamos no tempo da graça. Existe, primeiro foi discípulo, depois apóstolo. Aí vem diácono, presbítero, pastor, evangelista, missionário. Aí sim. Não tem na Bíblia, no Novo Testamento.
a profecia se cumprindo. Então, irmão, fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Quem tem ouvido, ouça com o Espírito, diz às igrejas, o Espírito Santo diz às igrejas, Jesus te ama, irmão. Jesus te ama muito, tá? Fica na paz do Senhor Jesus, amém?